Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar em mais uma semana que está iniciando. Hoje, mais um mês, segundo mês do ano, fevereiro começando, dia 3 de fevereiro. O que o acolhimento nos reserva para a semana? Título, tema, um pouco de fermento. Capítulo 108, né? Vamos fazer nossa prece inicial para a gente começar? Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, pedimos que sejamos intuídos para que possamos captar a mensagem que será trazida para esta semana. Que a espiritualidade amiga e querida possa permanecer em nossos corações e que os bons amigos espirituais possam nos amparar, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, gente, vamos nós. O que Emmanuel, o livro Fonte Viva, Psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel, esse livro que tem nos baseado e ainda vai nos basear por algumas semanas, por alguns meses, aqui no Acolhimento com Jesus. Um pouco de fermento. Tem uma citação de Paulo que diz o seguinte: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? E com base nessa citação, Emmanuel nos apresenta uma reflexão. Diz ele: ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Vou continuar, depois eu falo. Nossas palavras atuam à distância. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Olha só o que Emmanuel coloca aqui. Quando ele começa o texto com uma frase que diz o seguinte: ninguém vive só. Porque nós dependemos sempre do outro, do nosso próximo. Toda pessoa, todo ser humano que nós interagimos tem algo de bom a nos oferecer. Também tem algo de ruim, mas tem algo de bom. Nós também temos algo de bom para oferecê-lo, não só a essa pessoa, mas também aos demais. É uma rede, são vários pontos de interligação. Muitas das vezes nós não conhecemos todos esses pontos. Ou seja, muitas das vezes nós não conhecemos todas essas pessoas. Às vezes são pessoas que nós temos contato físico. Às vezes são pessoas que nós temos esse contato aqui virtual. Às vezes são pessoas que ainda vai surgir. Mas o fato é, vivemos interligados, uns com os outros. Por isso que ele coloca aqui, ninguém vive só, é nesse sentido. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Temos sempre algo de bom para influenciar. Os espíritos nos influenciam muito mais do que possamos imaginar. Está lá no Livro dos Espíritos. De uma forma geral, os espíritos de uma forma geral, né? Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamos-nos magneticamente, olha só que interessante, achamos-nos magneticamente associados uns com os outros. Esse magneticamente, muitas das vezes, é através do pensamento, né? O poder do pensamento. Os espíritos se comunicam
pelo pensamento. Os espíritos interagem uns com os outros pelo pensamento. As obras de André Luiz, elas nos apresentam muito isso. Lá em Nosso Lar, quando André Luiz, muito atordoado, ele pensa numa irmã e ela aparece na sua frente. André, você me chamou? E aqui, como estamos mergulhados na matéria, talvez essa força esteja um pouco tímida, não anulada, mas tímida. Porque se nós, pelo pensamento, fizermos a nossa prece, fizermos a nossa oração, essa prece, chega no seu destino. E às vezes a resposta não é online, mas ela vem depois. Continuando o texto. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Que espécie de força projetamos naqueles que nos cercam? Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases, aparentemente inexpressíveis, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? O que ele está colocando aqui? O cuidado que nós devemos ter ao pensar, o cuidado que nós devemos ter ao falar. Porque fala, quantas frases aparentemente inexpressíveis, que você pode achar que é uma bobagem, que é uma besteira, que não tem nada demais, uma frase inexpressível. Quantas frases inexpressíveis arrojadas da nossa boca estabelecem grandes acontecimentos. E muitos deles, às vezes, não têm volta, né? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal, diz Emmanuel. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Essa que é a pergunta. A grande pergunta, acho que do texto de hoje é essa. Qual o caminho que a nossa atitude está indicando? As nossas atitudes derivam de quê? Dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. O grupo de pensamentos que eu tenho, que você tem, e o grupo de sentimentos que eu tenho, que você tem, vão definir o quê? As atitudes. Que vão apontar um caminho, seja ele para o bem ou para o mal. Então nós precisamos observar o quê? Qual é o convite que Emmanuel está fazendo aqui para a gente? É uma observância das atitudes. E, consequentemente, observar o quê? Os pensamentos e os sentimentos. Né? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão da nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que fornecer às vidas que te rodeiam. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças
que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Então, essa proposta que está sendo trazida hoje é uma proposta de observação, de análise, é uma proposta de amadurecimento que todos nós precisamos cultivar. Todos nós. Né? É um exercício. E esse exercício precisa ser o quê? Contínuo. Essa observação. E se eu errar? Não tem problema. Se eu errar, significa que faz parte do processo. Porque nós somos espíritos ainda o quê? Imperfeitos. Então se somos imperfeitos, logo estamos o quê? A caminho da perfeição. E o erro faz parte desse processo. Uma coisa é eu errar e não prestar atenção no erro. Outra coisa é eu errar e prestar atenção nesse erro. Para que justamente no próxima oportunidade, no próximo evento, ou esse erro seja menor, ou ele deixe de existir. Então, meus queridos, uma excelente semana a todos, que a paz de Jesus possa sempre estar com cada um de nós. Até a próxima semana.